Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra semanal. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 122 do livro Caminho, Verdade e Vida. Como vocês todos já conhecem, ou se você está vendo essa palestra pela primeira vez online, toda semana a gente faz a leitura de um capítulo, né, desse livro, onde, através de um versículo da Bíblia, Emmanuel ele faz uma explicação e dá um carinho aí no nosso coração com uma mensagem importante, e é bom para a gente refletir também aí durante o restinho da semana. Hoje o capítulo é o 122 e o nome do capítulo é Frutos. E antes da gente seguir, eu gostaria só de lembrar todo mundo, né, o nosso calendário semanal aqui do Centro Espírita Chico Xavier. Nós temos estudos nas terças e quintas e aos finais de semana com a evangelização infantil. Então, quem quiser participar, quem quiser contribuir com o centro, a gente também tem aí as nossas doações, né, que a gente recebe, como somos uma equipe de voluntários, então nós participamos todos juntos aí, promovendo esses estudos para a nossa comunidade e também aqui online. Então, vou começar lendo aqui qual é o versículo, né, qual é a passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, que fala que Jesus que fala, né, então ele fala assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu vou ler a passagem, eu vou ler a explicação, né, de Emmanuel sobre esse versículo e aí falar um pouquinho sobre os estudos, sobre o que eu estudei sobre ele e o que eu senti lendo essa mensagem. Então, ele fala assim: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Então, aí, mais uma vez, Emmanuel lembrando a gente o quanto que a gente tem que aprender com as lições da natureza, né? Hoje eu pensei um pouco nisso. Várias vezes que eu estou fazendo essa palestra, eu estou vendo algumas lições que Emmanuel faz a gente refletir, o quanto que a natureza é perfeita e o quanto a gente tem o que aprender, né? Com a natureza, as mensagens, com os ciclos que a natureza passa, né? Para nos ensinar muita coisa. Então, ele continua aqui, né? Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Então, aqui fazendo um lembrete também para a gente fazer aquela conhecida reforma íntima, né? Para a gente olhar para dentro, para a gente saber a qualidade das nossas ações, não só do que a gente fala, mas do que a gente faz. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, mais uma mensagem super bonita também para a gente lembrar que a nossa existência aqui na Terra ela é tão curta, né? Se a gente comparar com a vida eterna, se a gente comparar com todos esses aprendizados que a gente tem quando a gente está no mundo espiritual, quando a gente volta várias vezes. Então, o que que a gente está fazendo com esse tempo curto que a gente tem aqui na Terra, né? A gente está gerando frutos para para os nossos, mas eu penso assim, até para nós mesmos, né, lá na frente, assim, a gente está cuidando do nosso planeta, a gente está deixando uma mensagem de amor, ações, coisas que vão ficar, que vão durar, para que também, quando a gente vem, numa próxima encarnação, o mundo esteja um lugar melhor, né, e até ajudar na evolução do planeta. E Emmanuel fala aqui, né, que às vezes as nossas palavras, elas podem proporcionar aquela impressão de coisas boas e de coisas ruins, né? Então, mas as nossas ações, elas são o mais importante, são elas que fazem a diferença, né? Não adianta
o que que a gente está fazendo com essa ceia divina, né? Não adianta a gente receber tanto do Senhor, porque eu acho que muitas vezes nós não nos damos conta do quão privilegiados somos, né? Eu falo nós aqui dessa sala, mas eu acho que nós como humanidade mesmo, né? Porque por mais difícil que seja acreditar nisso, porque nós todos também temos momentos das nossas vidas que são difíceis, mas é uma bênção, é uma oportunidade divina muito grande estar aqui, né? A gente sabe que existem até espíritos sofredores, todo mundo espiritual gostaria muito de encarnar para poder viver esse crescimento, para poder ter a oportunidade de estar aqui e aprender, e crescer, e evoluir, e não conseguem ainda, né? Ainda está em processo, enfim, em algum momento isso vai acontecer. Então, para a gente ser realmente grato, para a gente ser realmente consciente do nosso privilégio de estar aqui e aprender, mesmo nas dificuldades, mesmo nos sofrimentos. E é exatamente nesses momentos mais complicados, né? Mais difíceis que a gente passa na vida, seja uma doença, seja a perda de um ente querido, seja dificuldade financeira ou no trabalho, são nesses momentos mais difíceis que a gente mais aprende, né? Que a gente mais desenvolve, que a gente mais se apega a Deus, por mais difícil que isso seja, né? Então, como que a gente vai fazer isso? E como que a gente vem fazendo nos últimos anos, nas últimas décadas, nas últimas encarnações, né? Realmente entender que estar aqui significa fazer o bem, né? Significa ser um homem de bem. Não é isso que a gente fala que o espiritismo é, né? Eu já vi uma palestra do Emmanuel, acho que ele citando Chico Xavier, e Chico Xavier dizendo o objetivo, desculpa, uma palestra do Haroldo, não do Emmanuel, olha aí, eu querendo palestra do Emmanuel, bem queria, mas não, do Haroldo. E o Haroldo falando, né, que o que que é, qual que é o grande objetivo do Espiritismo? É transformar os homens de bem, né, que nós sejamos todos homens de bem, homens no sentido, né, ser humano de bem, fazer o bem para o próximo, para a gente mesmo, para o próximo. Então, essa é o maior desafio, parece o mais simples, mas o maior desafio, né, que a gente tem nessa encarnação, na encarnação que a gente tem a oportunidade de fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Então, eu fui lá no Evangelho de Mateus e fui pegar um pouquinho mais dessa passagem, porque eu acho que, como é Jesus falando, né, vamos ter um pouquinho mais de contato com o que Jesus falou na passagem inteira. Então, eu vou ler aqui um pouco de como é esse diálogo, né, que ele fala aqui, está falando para as pessoas, né, para quem tá ali escutando ele. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que. Desculpa. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não adianta só falar, né? Dizer que segue, dizer Senhor, mas se você faz realmente a vontade, se você, as suas palavras, se as suas ações falam por si só, né? Como Paulo até falou, vai e prega o evangelho. Se precisar, você fala, né? Pregar o evangelho é fazer, é dar o exemplo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi a sua grande queda. E foi grande a sua queda. Então, esse final eu acho interessante porque ele fala para a gente qual que é a fundação, né? Que fundação que a gente precisa ter e que é o mais importante, que é a gente estar fundado no Evangelho do Senhor, né? No exemplo que Jesus veio nos dar,
né? Aqui Jesus estava falando, mas para a gente hoje, passados 2000 anos, é essa fundação de a gente acreditar, ter fé em Deus Todo-Poderoso e nos espelharmos na vontade e no exemplo de Jesus, que veio aqui e mostrou para a gente como é que a gente podia fazer, né? Apesar da gente ainda estar aprendendo a passos lentos, mas ele mostrou, ele veio aqui como exemplo e mostrou para a gente como que se faz, né? E ser fiel a Jesus aqui deixa bem claro, né? Ser fiel a ele não é dizer que é fiel a ele. Quantas pessoas a gente vê hoje em qualquer religião, em qualquer comunidade espiritual, que falam, mas que na prática a gente sabe que não pregam, né, o evangelho no sentido real de pregar o evangelho, que é a gente fazer boas obras, que é a gente deixar um legado espiritual, um legado de amor, de força. Eu acho que quando eu não era espírita, era uma coisa que sempre me chamava atenção, porque a maioria, não vou dizer todos, né, mas a maioria dos espíritas que eu conheci eram simplesmente pessoas boas. Eu não escutava elas pregando no sentido assim, querendo converter ninguém, falavam, né, com a linguagem de amor, do Evangelho de Jesus, mas eram pessoas, são, né, pessoas boas, pessoas que eu conheço, que eu conhecia antes, né, de conhecer a fundo o Espiritismo e me tornar espírita. E eu sempre achei muito bom estar perto delas, né, apesar de na época ser de outra religião, eu falava, nossa, mas eu acho tão bom ouvir, aprender, porque essa pessoa me passa bondade, me passa tranquilidade. E eu acho que isso, não estou falando especialmente do espiritismo, mas qualquer outra religião também, você conhecer pessoas que são pessoas boas, que são pessoas que estão dispostas, aí meio que contra, né, ao que a gente vê na sociedade, de egoísmo, de alguém querer sempre mostrar que está certo, até as discussões religiosas, não, a minha religião está certa, a minha religião está certa, porque cada um com seu ponto de vista vai achar que está certo. Mas se você for simplesmente uma pessoa boa, acolher, respeitar, e estar ali para o próximo, né? E ter resiliência para o próximo, com amor, com carinho, com atenção, com escuta ativa para ouvir o outro, já faz total diferença. E aí, quando o Emmanuel fica discorrendo, né, sobre nós sermos essa árvore, né? Essa árvore que pode ser uma árvore frutífera, e o que a gente está fazendo com toda essa seiva espiritual, digamos assim, né? Que a gente recebe do Senhor, né? Todos esses ensinamentos, todas essas mensagens, toda essa misericórdia que a gente recebe de Deus. Que o bem e o mal, a verdade e a mentira, o amor e o desamor, a justiça e a injustiça são sementes que, uma vez lançadas no mundo, nascem e dão frutos conforme a sua espécie. Então, acho que vale a pena a gente questionar, né? O que a gente quer lançar no mundo, né? Que sementes que a gente vai deixar germinar no nosso coraçãozinho, no nosso solo aqui, né? Fazendo esse comparativo. Que sementes que a gente vai permitir que germine no nosso solo, né? Que a gente vai alimentar ali, né? Que a gente vai cuidar, vai aguar, vai botar uma aguinha. O que a gente vai deixar crescer, né? As pessoas costumam dizer, né? Que para você ter planta bonita em casa, você tem que conversar com as plantas, né, para elas ficarem bonitas e tal. E aí eu lendo sobre, falo assim, não é que você tem que conversar com a planta, mas é porque quando você conversa com a planta, você olha para ela, você dá atenção a ela, né? E aí você vê se tem uma coisinha que não está legal, você vai ali corrigindo. Quando você conversa, né, entre aspas, com a planta, significa que você está prestando atenção na planta. E o que a gente presta atenção cresce, né? E isso serve para o bem, para o mal, para a verdade, para a mentira, para o amor, para o desamor. Então a gente está conversando ali com carinho no amor ou no desamor. Porque se a gente foca no desamor, vai crescer, vai aumentar, vai ficar, né? Eu lembro que eu vou falar uma coisinha meu pessoal, né? Tem uma nenenzinha pequena em casa e eu lembro que aquelas primeiras noites ali em claro, que nunca acabaram, né? Mas tudo bem. Mas aquelas primeiras noitezinhas em claro, quando ela acordava de madrugada, que eu tava cansada, com sono, e eu ficava focando no fato de que eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, ela precisa dormir para eu poder dormir. Aquilo me deixava mais cansado. No momento que eu virei a chavinha e eu olhei para aquilo com amor, falei, nossa, mas tem umas coisinhas que eu tô vivendo aqui de madrugada que ninguém vive, ninguém vê, só eu vejo umas carinhas, umas coisinhas, e eu comecei a olhar para aquele momento ali com amor. Eu continuei com sono, mas foi muito mais tranquilo,
para mim, para olhar assim e falar, nossa, é difícil, mas se eu olho para esse momento com amor, e passa, né? Então, se eu olho para esse momento com amor, o que cresce é o amor. Então, no outro dia eu acordava cansada, mas eu acordava com aquelas memórias fofas da madrugada, ao invés de ficar, nossa, mas eu tô cansada, mas eu acordei várias vezes, nossa, nananana. E é isso, onde a gente coloca a nossa atenção, né, o nosso foco, quando a gente deixa essa semente germinar, aquilo vai se multiplicar, aquilo vai crescer, como essa árvore bonita aqui, né? Então, o solo tá bacana, a gente tá sempre recebendo essa misericórdia divina, esse amor, essa mensagem de Deus, esse carinho, o Senhor é sempre nosso consolador. Então, o que que eu tô deixando crescer? O que que eu tô olhando, né? A justiça, a injustiça, a mentira, a verdade, para onde que eu tô botando esse foco? Aí, onde eu coloco esse foco, aí vai sair essas frutinhas aí que a gente tá vendo, né? Então, é mais ou menos isso que Emmanuel fala pra gente. Onde que eu tô focando a minha atenção, o meu coração, onde que eu estou deixando aquele raio de sol entrar, né? E eu estava ouvindo um pouco do Evangelho mais cedo e falando assim, né? O que que a gente faz com aquela coisa que as pessoas falam para a gente, né? Se estão dizendo uma coisa que é verdade, que não é, se eu me importa, não me importa. Aí eu estava pensando aqui, pensando no tema da minha palestra. E quando nós somos essa pessoa, né, que fala as coisas, quando nós somos aquele que dá uma opinião, que critica, que julga, então vamos fazer, como o Emmanuel falou lá no texto, né? Fazer essa autoanálise. Que palavras que eu estou colocando no mundo, né? Que palavras que eu tô acolhendo o outro, que ações que eu estou deixando, que exemplo que eu estou deixando para quem tem filho, né? Principalmente, porque o filho, olha, vê ali mãe e pai como os principais, né? Mas no dia a dia as pessoas estão nos olhando, no trabalho, né? No supermercado. O que que eu estou deixando? O que que eu estou deixando de fruto? O que que eu estou deixando frutificar das minhas ações, das minhas lutas, das minhas batalhas, das coisas que eu estou realmente focando, colocando ali a lupa para que elas cresçam. Eu sei que às vezes falar desse jeito parece que pode ser utopia, ou pode ser meio que fechar os olhos para todos os problemas que a gente tem no mundo. Pode ser, mas eu acho que também é uma escolha da gente olhar para aquilo que Jesus veio nos avisar, nos mostrar, que existe bondade nos nossos corações. Porque se a gente focar só na maldade, por exemplo, que existe no mundo hoje, é muito difícil viver num lugar assim, né? E se a gente está aqui, a gente está aqui por uma razão. E se a gente está aqui, a gente está aqui para também fazer a diferença. No finalzinho do texto, ele fala, né? A gente está aqui para fazer o bem. Emmanuel fala, vamos, o principal objetivo é esse, é a gente ajudar nesse crescimento. A gente pode ser agente transformador de mudança, né? Vai mudar o que está acontecendo na guerra lá? Não, não vai. Mas vai mudar talvez aquela discussão na sua casa que costumava acontecer sempre, e quando você talvez usa uma postura diferente, essa discussão não acontece. Porque a gente sabe que essas coisas são tudo energia. Quando nós criamos ali um momento de discussão, ou um momento de briga, nanana, gera uma energia que não é muito legal. Mesma coisa, em proporções infinitamente menores, mas mesma coisa que eventos maiores. A guerra lá também gera uma energia super negativa no todo o planeta, né? Mas vários foquinhos de energia negativa ajudam um foco de energia negativa maior. Então, se a gente puder fazer isso dentro dos nossos corações, na nossa reforma íntima, e repassar isso para nas nossas casas, nos nossos trabalhos, né? No trabalho sempre tem uma pessoa difícil, não sejamos nós essa pessoa difícil, né? Não sejamos nós essa pessoa que traz a energia para baixo, não sejamos nós a pessoa que sempre coloca dificuldade em tudo, ou que está sempre olhando para nós mesmos, querendo que tudo venha a nós, ao vosso reino, né? Venha sempre para a gente sem o egoísmo. Então, que a gente coloque no mundo uma energia de crescimento, de amor, de força, de verdade, de bem, de justiça, né? Como tá aqui, né, nessa imagem. E aí, lá em Gálatas, Paulo fala um pouquinho de quais são os frutos do Espírito, né? Achei tão bonitinho. O fruto do Espírito ele fala amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que interessante, né? São os frutos do Espírito, aquilo que a gente consegue, né, que a gente deveria, de novo, colocar aquela lentezinha para que cresça, para que
evolua, né, para que tenha aí uma força maior dentro da gente. E aí essa força maior dentro da gente extrapolando para todos ao nosso redor, né? Eu quis botar aqui com as pessoas ao nosso redor, a natureza, o mundo, né, que a gente cuida do nosso planeta, seja no trabalho, nas nossas casas, no transporte, enfim, qualquer lugar que a gente possa ser essa pessoa que por onde a gente passa, a gente vai deixando esse fruto do Espírito, né? Que não é fácil. Olha essa lista aqui, né? Paciência nos dias de hoje. Trânsito, com as pessoas, com fake news, com mídias sociais, redes sociais, até alegria, que parece uma coisa muito boba, né? Assim, às vezes, é bobagem, é bobo, ser alegre. Às vezes é até difícil a gente manter a alegria vendo muita notícia que não é bacana, se envolvendo em muitas discussões, muitas comparações, né? Que, de novo, né? As redes sociais fazem isso com a gente, essa vida conectada faz muito isso com a gente, que a gente se compara, acha, ai, todo mundo fica feliz, todo mundo viaja, menos eu, todo mundo faz as coisas. E aí você vai alimentando, né? De novo, aquela coisa da florzinha, né? Vai alimentando e olhando para aquilo que te falta, sem olhar para aquilo que é abundante na nossa vida. Paz, que é tão difícil, né? A gente ter paz, às vezes, na nossa casa, né? A gente já esqueceu, mas há pouco tempo atrás teve uma pandemia e as pessoas tiveram que ficar em casa e elas não encontraram paz em casa, né? E isso é muito difícil. Então, conseguimos ter esse fruto do Espírito nas nossas casas, né? Até antes da gente pedir no mundo, a gente cria esse espaço de paz na nossa casa, de bondade, de fidelidade com as nossas relações, de amizade, de conjugais, enfim, com Deus também. Estou sendo fiel a minha fé, aquilo que eu me propus a fazer. E eu achei o domínio próprio também muito importante, né? Quando a gente fala de reforma íntima, é a gente ter esse domínio de quando a gente está indo ali, porque somos humanos, né? Estamos aqui exatamente porque a gente tem muita coisa para aprender. Estamos no mundo de provas e expiações exatamente porque somos completamente imperfeitos. Então, como que a gente tem essa reforma íntima, esse autoconhecimento e domínio próprio e falar assim, não, eu ia falar aquilo ali, mas não vou falar, não, vou guardar. Eu ia fazer isso aqui, eu ia explodir aqui, mas não, vou segurar, né? E você ir se conhecendo ao ponto de conseguir fazer isso, né? Em todos os ambientes que a gente transita, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lugar de fazer exercício, com a nossa relação com a natureza, com a nossa relação com os animais, com a nossa relação no trabalho, com os outros. Então, como que a gente distribui e compartilha esses frutos onde a gente está, que é onde vai ficar o nosso legado, né? Onde a gente vai deixar para os nossos. E aí eu estava me fazendo essas perguntas quando eu estava preparando aqui a palestra, eu achei legal só colocar para a gente pensar um pouquinho, né? Que é exatamente isso. Quais são os frutos, né, que a gente quer deixar quando a gente não tiver aqui? Porque essa versão, a minha vida é eterna, de todos nós. É eterno, né? A vida mesmo é eterna. Vai lá para o mundo espiritual, pode ir, vir, ir para outros planetas, voltar, mas continua, né? Mas essa versão que eu estou vivendo agora, Jace, casada com uma pessoa tal, filha de pessoa tal, mãe de pessoa tal, amiga de pessoa tal, é só essa, né? Então, quando eu não estiver mais aqui com essa carcassinha aqui, né, da vida terrestre, que fruto que eu quero deixar? Que frutos, né, que eu quero deixar? Ser ambiciosa, vamos ter vários frutos, por favor. Então, vamos pensar, que frutos que a gente quer deixar? Que a gente está partilhando com os nossos, né? E até eu quis colocar aqui os nossos, mas até aquele, né? De amar os vossos inimigos, com o que não são nossos também, com aqueles que estão ao nosso redor. A gente está fazendo bom uso do que a gente recebe do Senhor, aquela seiva que Emmanuel falou lá na mensagem, né? Porque ela vem para todos nós. Todas as arvorezinhas que estão plantadas, que somos nós, vai receber essa seiva divina, vai receber a misericórdia, o perdão, o amor incondicional de Deus. Todos nós recebemos. Na mesma quantidade, do mesmo jeito, da mesma forma. Deus ama todo mundo igual. Desde da lesminha até o anjo. Estou fazendo bom uso? Estou passando para frente? Estou sendo exemplo? Estou sendo força? Estou gerando frutos? A minha árvorezinha está lá com aquelas maçãs bonitas que a gente viu. Como que eu posso ter impacto na vida dos outros? Né? Não
para alimentar meu ego, não para alimentar, para falar assim, eu vou receber um elogio, aí a pessoa, não. Só para ser legal mesmo, igual esse mocinho aqui tá botando aí a folha de bananeira, eu acho, na cabeça dos dois. Não tá adiantando muita coisa, eles estão molhados, mas a intenção é boa. Então, eu tô fazendo isso sem ninguém tá olhando, né? Ninguém tá olhando. Tiraram uma foto, mas ninguém, eles estão fazendo nada para alimentar o ego, é por pura bondade, né? Eu tô fazendo isso. O que eu falo tá alinhado com o que eu faço? Eu fiquei pensando, enquanto eu li, enquanto eu ia vendo outras referências, né, para essa mensagem. Porque Emmanuel deixa muito claro, não adianta, né? E até o que eu falo sobre mim mesma, né? De coisas boas, de coisas ruins, vai alimentando e gerando frutos bons ou ruins, né? Então, eu estou sendo exemplo para as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, quando eu vou lá no mercado e trato as pessoas bem, né? Peço obrigada, por favor, e sou educada. Então, são esses tipos de frutos que às vezes a gente acha que nem são muito importantes, que são pequenos, mas fazem toda a diferença. E quantas vezes já aconteceu assim, de você fazer uma coisa sem intenção nenhuma, só falar uma coisa legal, bondosa para alguém, e a pessoa depois vai falar para você: nossa, aquilo significou tanto para mim, naquele dia eu estava precisando ouvir essa mensagem, e às vezes a gente não tem nem intenção. Então, são esses frutos que acendem a luzinha lá no mundo espiritual de amor, não aquela luzinha que eu tinha falado antes, né? Daquela energia negativa que às vezes quando a gente briga, quando a gente. Não, acende aquela luzinha lá. A gente não sabe isso quando a gente faz evangelho no lar, não aparece uma luzinha lá. É a mesma coisa quando a gente faz ações de amor, de cuidado, de atenção, quando a gente tem um escutativo, quando alguém vem falar com a gente, e a gente realmente escuta, e a gente realmente se coloca à disposição para ajudar o outro, às vezes não precisa de nada, às vezes é só escutar, né? Faz toda a diferença. E aí a orientação é simples. Cultive sua alma. Ela se tornará bela pelas virtudes, mas, sobretudo, deve produzir frutos ou obras que retornarão ao próprio Deus. Essa é a nossa missão como corresponsáveis pela criação que nos foi confiada, né? Então, nós estamos aqui para ajudar nessa cocriação do mundo. Nem diria cocriação, né? Eu diria até a evolução. A gente sabe que vai depender da gente também essa evolução de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? O quanto que a gente faz o bem, o quanto que a gente coloca no mundo energia boa de amor, o quanto esses frutos se multiplicam. Porque a gente pode até achar que as nossas ações passam despercebidas, mas se uma pessoa se transformar, se uma pessoa acaba é, fazendo uma coisinha ali, né, porque viu a gente fazendo, já está tendo impacto, né? Já tá criando um efeito, né? Cascata de tocando os corações. Então, que sejamos esse agente de mudança para o bem, quero que o nosso trabalho na seara divina, que o quanto que a gente puder levar o nome de Jesus em todos os lugares, e quando eu digo levar o nome de Jesus, é através das nossas ações, que as pessoas possam identificar pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente demonstra, pelo que a gente traz nos nossos corações para a nossa ação, né? O coração em ação. Então, era isso que eu queria compartilhar com todo mundo. Espero que tenha dado para ouvir aí direitinho, vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu achei a mensagem curta até do texto, comparado com outros textos, mas que tem bastante profundidade e bastante mensagem interessante. Então, vamos fazer o passe virtual agora. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos, descruzar braços e pernas, e simplesmente pensar em paz, amor e luz. E pedir para todos os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, no nosso centro, Chico Xavier, na casa de cada um de nós que estamos remotamente, e que vocês já se planejaram, já estão aqui com a gente até muito antes de nos encontrarmos, que possamos receber essa energia divina, que possamos receber essa luz, né? Essa luz branca, essa luz de força, de amor, essa luz que produz frutos, né? Porque também está recebendo esse passe, essa luz de vocês são os frutos que todos os nossos amigos espirituais podem passar para a gente. Resultado também de um aprendizado, resultado também de um crescimento, e agora vocês têm também o privilégio de repassar isso para frente.
Então, com o coração recheado de gratidão, nós primeiro agradecemos pela disponibilidade de cada um aqui, encarnados e desencarnados, de compartilhar conosco esse amor, de sentir a mensagem que a gente tenta passar aqui semanalmente no nosso centro, para amparar todos nós que precisamos e também aqueles desencarnados que vêm nos ajudar e receber ajuda. Então, Senhor, que possamos cada um receber o remédio necessário que precisamos para a nossa saúde física, espiritual, mental, emocional. Que as nossas águas possam ser fluidificadas para que esse tratamento continue ao longo da noite e nos dias que seguem. Pedimos também para todos aqueles nomes que estão nos nossos livros no centro possam ser energizados, as pessoas possam sentir esse abraço espiritual, essa força divina que temos feito aqui nos nossos estudos, nos nossos encontros, cada vez mais fortes, Senhor. Obrigada por nunca nos desamparar, apesar das dificuldades, das lutas, e que a gente aprenda todos os dias a focar naquilo que realmente importa. Sermos trabalhadores da seara do bem, os trabalhadores da última hora, continuar servindo, porque nós somos responsáveis pela evolução, pela cocriação do mundo em que vivemos. O nosso amor vai fazer a diferença em meio a tantas dificuldades. Que não nos desanime, mas que, pelo contrário, somente vejamos as dificuldades, as lutas como mais uma oportunidade de fazer a diferença. Senhor, agradecemos grandemente todo o seu amor, todo o seu acolhimento, que nós possamos gerar frutos, frutos de amor, de verdade, de justiça, de reconhecimento, para que os que vêm depois de nós, para aqueles que interagimos todos os dias, também sintam que podem fazer a diferença. E assim essa corrente se expanda, se espalhe, cresça, até o momento em que o nosso planeta vai gerar uma vibração muito mais positiva do que negativa, Senhor. Espalhamos agora toda essa energia que estamos recebendo do mundo espiritual para o nosso planeta. Que essa luzinha que aí no mundo espiritual, aqui, né, cada uma nas casas e no centro, ela possa brilhar mais e mais e mais. E possamos atingir o maior número de pessoas com nosso amor e todos os frutos do Espírito. Em nome de Jesus, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite. Acho que eu passei 2 minutinhos aí do tempo, desculpa. Obrigada.